canção fala que a vida cristã conta com o auxílio de Jesus. Quando nós nos tornamos cristãos, Deus não nos abandona. Deus não se volta para nós e diz: agora se vira, vamos ver como você se sai. Ser cristão é receber a Jesus no nosso coração, é ter em Jesus um advogado, um amigo, um companheiro de jornada. A vida cristã jamais é uma vida vivida sozinha, de maneira como se estivéssemos por nossa conta e risco, não. Eu gostei muito do testemunho da Rosa hoje. Aliás, bastante coisa que aconteceu nesse culto, canções, tem a mesma temática. Rosa deu um testemunho. Nesse testemunho, ela falou que há 6 meses ela não joga mais. Mas quanto tempo faz que você se batizou? Vai fazer 1 ano. Bom, há 6 meses ela não joga mais, mas ela já se batizou há 1 ano. O que isso significa? Que neste processo, nessa sua caminhada, houve tropeço, não é mesmo, Rosa? Ou seja, quando ela se batizou, provavelmente fez um propósito com Deus de seguir ao Senhor, de obedecer a Deus. Mas durante a caminhada, de repente, a gente pode tropeçar, a gente pode cair. E se cair, não vamos pensar que é o fim. Se cair, não vai ficar prostrado. Por quê? Porque tem alguém que estende a mão e nos ergue. É um processo de caminhada, é um processo de santificação, é uma caminhada constante, nunca desista. Essa canção fala que existem situações, circunstâncias muito tentadoras na vida da gente que a gente acha que não vai conseguir. A palavra de Deus diz que nós nunca, jamais somos tentados acima da própria capacitação que o Senhor nos dá para vencer. Nunca podemos dizer: olha, o tamanho da tentação foi tal que eu não podia ter feito outra coisa, a não ser sucumbir. Não vem sobre o crente uma tentação sobre-humana. Não vem. Mas eu fui tentado pelo diabo. O diabo é mais forte que eu, o que eu podia fazer? Deus não permite que o diabo nos tente acima da condição e da graça e da força que Deus nos dá para vencermos o diabo. Deus jamais nos deixa vencer o diabo. Amém. Nunca, jamais. Se a Rosa caiu, foi porque deu lugar. Se eu, no meu passado e na minha jornada, caí, e não poucas vezes, não foi porque eu não tinha força, não tinha graça, não tinha unção, não tinha como suplantar aquela tentação. Foi porque eu cedi. Porque de alguma maneira eu fraquejei. Eu fiquei aquém da graça e do potencial de Deus na minha vida. Agora, e se cair? Diz o apóstolo João na sua primeira epístola: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. As coisas que João escreve visam nossa santificação. Mas e se pecar?
não apavora. Mas e se cair? Não desanima. Por quê? Porque temos em Deus não um juiz, porque temos em Deus, em Cristo Jesus, um advogado. Não é isso que diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos perdoa, nos purifica, nos renova, nos aviva, nos impulsiona para uma caminhada de santificação. Nos ergue, mas não nos arrasta. Deus nos ergue, não nos arrasta. Há uma diferença nisso. Deus quer que você caminhe com suas próprias pernas. Ele te dá força, Ele é sua força na tua caminhada. Ele não vai te arrastar, nem te arrasta contra a tua vontade, e nem te arrasta, porque o desejo dele é não botar um cabresto em você, não robotizar você, não tornar você um ser autômato, mecanizado, computadorizado, programado. Ele quer que você, de livre e espontânea vontade, dê lugar à ação poderosa de seu Espírito Santo. Torne-se de livre e espontânea vontade um discípulo, um seguidor do Senhor, e aprenda de Cristo, cresça com Cristo, torne-se amigo dele, desenvolva-se na sua caminhada. Você caiu? Ele te estende a mão, ele te levanta e ele te dá força para você seguir na sua caminhada. Bom, eu quero falar hoje de um personagem que tem tudo a ver com essa canção. Essa canção marcou uma geração de crentes, falou muito ao meu coração na época da minha juventude e fala aos corações nos dias de hoje. Eu mandei essa mensagem para uma lista grande de amigos e irmãos em Cristo, metodistas bíblicos, conhecidos, e eu fiquei admirado com o retorno. Pessoas começaram a me escrever, pessoas que eu nem conheço direito. Há muita gente na minha lista e alguns eu nem conheço direito. São metodistas bíblicos, alguns são conhecidos, amigos de amigos. Bom, mandaram mensagem dizendo assim: essa mensagem veio a calhar, veio na hora que eu precisava. Como essa palavra foi precisa de Deus para a minha vida. Espero que hoje seja para você também aqui. Quero falar de Pedro, discípulo de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, e a gente vai contar um pouquinho da história de Pedro e fazer algumas aplicações. Eu espero não tomar muito do seu tempo com isso. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos Jesus dirigiu estas palavras: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito.
como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e os seguiram. Foi assim que começou a história de Pedro com Jesus. A história de Pedro com Jesus começou quando Pedro ainda era pecador. Um pecador contumaz, um pecador conformado com a sua vida de pecado, um pecador que também era um pescador, na altura, um pescador de peixes, um pescador que naquele dia não tinha pescado nada, uma noite inteira de esforço e não havia pego nada. Cristo pede licença, entra no barco de Pedro e prega a palavra. Depois que pregou a palavra, pediu a Pedro: vamos naquela direção onde as águas são mais profundas, lance a rede. E ele lançou, e para surpresa a rede encheu-se de peixes de tal maneira que quase rasgou-se. 2 barcos voltaram cheios de peixes, uma pesca maravilhosa. Pedro diz: eu sou um pecador, Jesus, afasta-te de mim. Eu não sou digno que estejas em meu barco, eu não sou digno que estejas próximo a ti. Sou um pecador. Jesus diz: eu vou fazer de você pescador de homens. Pescador de homens. Pedro deixa as redes, Pedro abandona o barco, Pedro abandona o ofício de pescador, torna-se um seguidor a tempo completo de Jesus Cristo. E aí você acha que foi um mar de rosa então a vida de Pedro? Há situações acontecendo na vida de Pedro que eu vou te contar. Teve um momento, um dia, que Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tomou a palavra em nome dos discípulos e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus volta-se para Pedro e diz: não foi nem sangue, não foi nem carne que te revelou tamanha coisa a meu respeito, foi o próprio Espírito do Senhor em você. É que ele ficou todo cheio, todo contentado. Mais adiante, na mesma conversa, Jesus menciona algo a respeito da necessidade de ir para a cruz. E Pedro diz, na linguagem de hoje, parafraseando Pedro, ele disse: vira essa boca para lá, Jesus, que morte, que nada, que cruz, que nada. Jesus volta-se para Pedro e então diz o seguinte para ele: arreda-te de mim, Satanás. Caramba, Pedro oscilava. Tinha momento que Pedro estava cheio do Espírito Santo e no momento seguinte estava dando lugar ao diabo. Bom, isso nunca aconteceu com você, né? Recebeu um elogio e na sequência uma crítica. Falou pelo Espírito e falou pelo capeta. Caramba, como é que pode um negócio desse? Aí eu quero que você vá um pouquinho mais adiante. Um texto que eu separei especialmente, é muito importante esse texto, é o texto da ceia do Senhor. É a última refeição de Jesus antes de sua morte. Isso aconteceu numa quinta-feira, véspera da sexta-feira, que é chamada Sexta-feira da Paixão, onde Jesus transforma a celebração da Páscoa na celebração da sua Páscoa, da sua passagem. Gente, naquele dia, versículo 31, Jesus volta-se para Pedro e o chama de Simão. Cristo já havia dado para ele o nome de Pedro. Quem deu esse nome não foram os seus pais. De fato, os pais deram àquele homem, quando garoto ainda, o nome de Simão.
quando Cristo encontra, chama, convoca, ele também mudou o nome de Simão para Pedro. Sabe que Simão, o nome é como uma espécie de gana, é algo muito instável, que vai para todo lado onde o vento sopra. É muito curioso que nessa mudança de nome havia também uma espécie de profecia. Aquele homem que era tão instável a ponto de ser usado pelo Espírito Santo no momento que de repente, logo a seguir, ser usado pelo capeta, pelo diabo. Esse homem era Simão, foi denominado Pedro, Cepas, pedra, rocha. Mas ele não se torna uma rocha automática. Há um processo. Deus tem para você também um nome, um novo nome, não é? Para cada um de nós, um nome, uma boca. Esse nome traz consigo uma vocação. Talvez tua mãe e teu pai, o que acontece de pais e mães ofenderem, menosprezarem os filhos, e até chamando do que não devia. Talvez teus amigos, ainda mais se você foi menino, um garoto, como os amigos sofrem todo tipo de bullying. As meninas são mais protegidas nisso, mas também padecem. No menor grau também sofrem. De uma maneira mais dissimulada, também enfrentam todo tipo de menosprezo. A fase mais importante da nossa vida, que é a fase de formação, de crescimento, de desenvolvimento, recebemos muitas vezes nomes que menosprezam, que ridicularizam, como quem diz: você não vai dar certo, você não vale nada, você é um erro da natureza, uma aberração, ou qualquer coisa que vale. Mesmo que seja esse seu caso, olha só, Deus deu um nome para nós. Mas quando Ele nos dá um nome, quando a gente se converte, não acontece tudo instantaneamente. Não acontece mais que de um dia para outro nós já nos vemos rocha. Mas essa é a profecia, essa é a vocação, essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E ao trabalhar de Deus e do Espírito e uma condução soberana de Deus na nossa história maravilhosa. E aqui a gente vê Pedro nesse dia tão especial, versículo 31, sendo chamado por Jesus a propósito de Simão novamente. Isso deve ter deixado Pedro muito triste, porque ele ouviu um mestre, aquele que lhe dera anteriormente já um nome poderoso, o nome de Pedro, de rocha, agora ouve da boca do Cristo: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Simão, Simão, Satanás pediu para cirandar, para peneirar, pediu para fazer bagunça com a tua vida, pediu para te esmiuçar, para te peneirar, para te ridicularizar, para te expor, para expor a tua fraqueza, para expor o teu fracasso como espetáculo público diante de todos. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Nós temos em Cristo um intercessor. A gente vê a oração sacerdotal registrada lá em João capítulo 17. Não peço que os tires do mundo,
mundo, mas que os livre do mal. Nós oramos a oração que Jesus nos ensinou: Pai, livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação. E temos em Cristo um ajudador, um paráclito, um amigo, no Espírito também, no Espírito Santo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não estamos sós à mercê do ataque do inimigo. O inimigo, antes de vir a nós, precisa passar pelo crivo de Deus. Satanás pediu, não pôde Satanás fazer o que bem entendia. Não pode Satanás fazer com você, comigo, com quem quer que seja, o que ele bem entende. Quando Satanás quis tentar e provar Jó, precisou da permissão divina. E se Deus permitir, e se Deus permite, é porque está dando a nós graça e força para vencermos. Não nos deixará só, rogará ao Pai para que a nossa fé não desfaleça. Nos dará, juntamente com essa aprovação que nos vem, nos dará livramento do escape. Bem, ele intercedeu. Quando ele disse isso, Pedro toma a palavra e fala como Pedro, olha só. Mas ele respondeu, Pedro respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Falou como Pedro. Falou ou não falou como Pedro? Como Pedro. E aí? Que texto interessante. Que diálogo maravilhoso. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro. Falou como Pedro, né? Olha só o diálogo. Eu te digo, Pedro. Você é forte? Eu vou te dizer um negócio. Eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Mas a partir daí, Pedro entrou numa tristeza. Ficou decepcionado com Jesus. Como ele pode pensar tão mal a meu respeito? Como ele não pode não ter coragem, não confiar em mim? Eu sou corajoso, eu sou bravo, eu sou valente, eu vou com ele até a morte, e ele não acreditou. E olha o que ele está dizendo. Olha, ele profetizou um dia que eu era Pedro, agora está profetizando que eu sou Simão e que vou agir como Simão. Não, estava chateado com Jesus. Veja mais abaixo, versículo 39. Jesus agora vai, leva os discípulos para o Monte das Oliveiras, para uma vigília de oração. Versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Mais um alerta, mais um socorro, mais uma palavra, mais uma proteção divina, mais uma instrução para o nosso bem. Orem, vigiem, para que a vossa fé não desfaleça, para que vocês não caiam em tentação. Versículo 45. Quando se levantou Jesus então da oração, porque Jesus deixou os discípulos orando aqui, foi um pouquinho mais adiante e lá esteve orando só. Depois, passado algumas horas, Jesus retorna. Quando se levantou, diz o versículo 45, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo. E diz aqui o texto: dominados pela tristeza. E por que estavam tristes? Por causa da palavra de Cristo, porque Cristo não estava confiando neles. A tristeza, que não sou eu quem diz, mas os psicólogos dizem, costuma levar à vontade de dormir. Quando pessoas estão deprimidas, perdem o ânimo para fazer coisas e são levadas para a cama, são levadas ao sono. Os discípulos estavam experimentando isso. Jesus os adverte: orai para que vocês não caiam em tentação. Desperta e sacode. Eles não oram, não vigiam. Bom, o que vai acontecer? Pedro vai ligar Jesus 3 vezes. E os demais discípulos vão fugir, cada um para a esquerda, outro para a direita, cada um para um lado.
abandonaram o Pai, abandonaram Jesus. Olha, diz aqui o texto, versículo 54, então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, falando a respeito de Jesus, que fora preso. Pedro seguia Jesus de longe, à distância. Chega para ele, isso aqui é para realmente mostrar como esse Pedro estava agindo com Simão. Chega uma criada, uma mulher. Naquela época as mulheres não tinham o conceito que tem hoje. As mulheres naquela época não eram sequer contadas com a sociedade muito antiga, onde as mulheres eram, digamos assim, desprezadas. Nessa sociedade, uma criada mulher interroga Pedro. E diante de uma mulher criada, eu não estou querendo de nenhuma maneira diminuir as mulheres aqui, eu quero que vocês entendam que dentro daquele contexto isso era muito mais grave. A falha de Pedro dentro daquele contexto, a primeira negação foi diante de uma mulher e criada, uma serva, em outras palavras, uma escrava. E ele tremeu. E ele teve medo. E ele disse: eu não conheço. Ela falou: não, você estava junto com ele, você não ajudou, eu vi você não. E Pedro: não, eu não conheço Jesus, eu não conheço. E levou diante de uma criada, para mostrar a fraqueza. E ele não vai ligar apenas esse episódio, mas 3 vezes antes que o galo cante. Cumpriu-se assim a palavra de Jesus. Como? Diz aqui o texto, o versículo de número 61, o final desse versículo diz que Pedro chorou amargamente. Chorou amargamente quando o galo cantou, e ele seguia Jesus distante. Quando o galo cantou, Cristo olha para ele, e ele olha para Cristo, mesmo distante um do outro, puderam se ver. E aí veio a lembrança: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro tinha caído, mas caiu feio, negou que conhecera ou que conhecia a Jesus Cristo. Bem, quero que você abra a Bíblia e agora, para terminar, em João capítulo 21, versículo 2. João capítulo 21, versículo 2. Cristo vai morrer. Pedro não estava perto de Jesus quando ele morre. Pedro ficou arrasado, Pedro ficou mal. Jesus ressuscita dentre os mortos. Mas agora que a notícia de Cristo ressuscitado já havia chegado ao conhecimento dos discípulos, Pedro está muito mal. Ele está muito contente que Jesus ressuscitou, mas ele está muito mal, não é com Cristo, é consigo. Quando a gente peca e erra, a gente pode ficar querendo querer. E é bom até que a gente passe por isso, com certo sentido. Porque é muito ruim quando a gente peca, erra e acha que é isso mesmo. Isso é normal. Bom, sinal de que nem de Deus nós somos. Porque aquele que é de Deus, ele não pode viver confortavelmente na prática do pecado. Então, Pedro errou, negou, falhou, fracassou, naufragou, e ele está desiludido da sua própria capacidade, do seu próprio chamado. Ele se sente inepto. Aí mora o meu perigo. Existe uma tristeza que é positiva. Eu errei, estou triste, preciso corrigir, preciso buscar perdão. Mas existe uma tristeza que ela é totalmente negativa, que é aquela tristeza que nos leva à vontade de morrer, ou à vontade de desistir, à vontade de abandonar. Quando a gente se sente totalmente incapaz, quando a gente se sente totalmente desqualificado.
eu fracassei, eu decepcionei, eu não tenho mais jeito, acabou para mim. É a canção diz. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto. Ele estende a mão. Vamos ver o que vai acontecer. Nessa tristeza, nessa decepção, nessa desilusão, nós vemos aqui claramente, versículo 2, capítulo 21 do Evangelho de João. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Disse Pedro continuava líder, num sentido agora um pouco mais negativo, mas ele era líder mesmo. Ele disse: vou pescar. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Não pense que isso aqui é à toa. Lembre que no capítulo 5 de Lucas, o que temos registrado é a vocação, o chamado de Pedro. Jesus o chamou, e naquela pesca maravilhosa em que Pedro ficou encantado com Cristo, Jesus disse para Cristo: eu vou fazer de você pescador de homens. Vinde após mim e farei de vocês pescadores de homens. E Pedro e os demais, Tiago, João e outros tantos, pescadores, abandonaram as redes e seguiram a Jesus. Agora, por causa da tristeza de Pedro, consigo mesmo, do seu fracasso, ele se sente completamente desqualificado para seguir como pastor, para seguir como discípulo, para seguir como pescador de homens. Ele então volta à sua atividade anterior, ele volta a pescar peixe. Ele não está fazendo isso apenas como uma terapia, ele está fazendo isso como uma alternativa que ele entendeu que lhe restava, como alguém que está voltando para trás, como alguém que está se desconvertendo, como alguém que desistiu do chamado, como alguém que acredita: Senhor, o Senhor já desistiu de mim, não há mais esperança para mim. Bom, vamos pescar. E Jesus não vai encontrar com eles? Vai encontrar com eles. E de uma maneira maravilhosa, temos esse encontro de Jesus com os discípulos, em especial com Pedro. Pedro está no centro dessa história. Claro, Jesus no centro dos centros, mas Pedro é a figura aqui. O que nós temos aqui? Uma nova pesca maravilhosa, não é mesmo? Opa, lembra de Lucas capítulo 5? Uma nova pesca maravilhosa. E depois dessa pesca, uma conversa. O que havia acontecido no último encontro de Jesus com Pedro? O último encontro de Jesus com Pedro tinha sido aquele: Simão, Simão, Satanás pediu para penetrar, para cirandar, para azucrinar, para bagunçar, para zoar com a vida de você. Eu roguei ao Pai que a tua fé não desfalecesse. Eu não vou te negar, vou contigo para a prisão, vou contigo para a morte. Pedro vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Assim acontece. Ele olha para Jesus, o galo canta, ele olha para Jesus, olha para ele chora amargamente e volta a pescar. Jesus volta para buscá-lo novamente. Está entendendo isso? A gente canta uma outra canção muito linda que diz que Jesus não desiste da gente, não é isso? Como é que é? Ele não desistiu de mim, não é isso? Ele não desistiu de mim. Às vezes a gente pensa que a gente aprontou, que a gente, puxa, neguei uma vez só, eu não neguei uma vez, eu neguei duas. Eu não neguei só duas, eu neguei 3. Não tem mais jeito para mim. Estou desqualificado, estou fora. Já é. Jesus foi buscá-lo novamente. E o diálogo, e assim, com isso encerramos. O diálogo é esse. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro:
Simão, chama ele de Simão de novo, hein? Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Tem mais. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas, foi para isso que eu te chamei. Você pisou na bola, mas eu restauro você. Eu não desisti, eu te chamei, e a obra que eu comecei em você, eu vou terminar. Aquele que começou a boa obra em cada um de nós é fiel para levar a cabo. Ele disse: eu vou fazer de você pescador de homens. E quando nós somos infiéis, como disse o apóstolo João, ainda quando nós somos infiéis, como foi o caso de Pedro, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. 3 vezes ele negou. 3 vezes ele disse que não conhecia Cristo. Agora ele confessa seu amor por Cristo 3 vezes e vai ouvir as seguintes palavras de Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Você fugiu da cruz. Você fugiu de mim. Você estava caminhando para onde você queria. Você só me seguiu quando estava bem bom. Na hora do aperto, do apuro, você me ignorou. Quando era mais jovem ainda, você ia para onde você queria. Você fazia o que você bem entendia. Mas agora mais uma profecia, hein? Mais uma profecia. E a profecia é essa: mas quando for velho, estenderás as mãos. É nesse sentido que Jesus fala. Estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então Jesus termina essa conversa com Pedro e diz: siga-me, siga-me, siga-me. Seguir a Jesus é tomar a cruz. É ir muitas vezes para onde a gente não quer ir. Mas Pedro, o mesmo Simão que fugiu da cruz, um dia, já em idade mais avançada, chegará ao seu momento. E a história testifica e confirma que Pedro em Roma morreu crucificado e disse: não sou digno de morrer como o meu mestre, não sou digno de morrer como o meu Senhor, ponha-me de cabeça para baixo. E assim foi feito. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo e botaram fogo ainda por cima dele. Aquele Simão
Aquele que fora um dia frouxo diante de uma escrava, confessou a Cristo diante do imperador Nero, confessou a Cristo diante dos reis da terra, foi transformado finalmente em Pedro, coluna para a igreja do Senhor, um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Uma rocha que é exemplo para mim e para você, de que a gente não precisa seguir indefinidamente, pecando, tropeçando e fraquejando, que com a força e com a graça de Deus temos poder de transformação e de renovação dia a dia, a imagem do Senhor. Amém?